Oi, meus amores, eu sou a doutora Daiane Miguel, pediatra, e hoje nós vamos falar sobre cólica, principalmente no recém-nascido, tá bom? Bom, vamos lá, né? A cólica é tão temida, tira noites de sono de todo mundo que tá em casa, né? Da rede de apoio inteira, familiar, mãe, pai, avó, cuidador, né? De tantas noites mal dormidas normalmente, porque a coliquinha é uma coisa que vem normalmente à noite, né? Então vamos lá, doutora, o que é cólica, quando ela começa, o que dá para fazer para prevenir, né? A alimentação da mãe influencia muito durante a gestação se o bebê vai ter cólica lá na frente, depois que nascer, tá? Mas por que, doutor? O que a mãe come influencia? Porque é durante a gestação que começa a se formar a flora intestinal do recém-nascido. Então, se a mãe tem uma alimentação saudável, esse bebê vai ter um intestino saudável e vai conseguir evitar as coliquinhas lá no futuro, depois que ele nascer, tá? Então, tá, doutora, mas aí como é que a gente faz? Por isso que eu sempre falo. Muito importante ter o pediatra como rede de apoio já durante a gestação ou até antes. Doutora, decidimos ter um bebê, como que a gente pode fazer agora, né? E eu tô aí para ajudar vocês. O pediatra tem que estar nesse momento, por isso que é muito importante a escolha do pediatra, tá? Então vamos lá, o que nós vamos comer? Nós vamos evitar todos os condimentos, alimentação, comida de verdade. O que é comida de verdade? Tudo que você consegue pegar no pé, arrancar, tem pé, tem ou fruta ou verdura, né? Tudo que é comida de verdade, que você não precisa pôr isso enlatado, condimentado, com conservantes, tá? Evitar as coisas que não são naturais. Então, tomar água mesmo, né? E essas comidinhas, evitar tudo que vende em conserva, tudo que tá enlatado, tudo que tá em saquinhos, normalmente não são comidas de verdade. Então, vamos lá, vamos citar. O que é comida de verdade? As verduras em geral, frutas de todas as espécies possíveis, tá? E água, muita água, tá bom? Tá bom, doutora, só que eu não tô mais gestando, eu já tenho o meu bebê e ele é recém-nascido, eu tô sofrendo muito com essa cólica, né? O que é científico e o que não é, que eu como e que isso vai passar pro leite e de certa forma vai fazer com que o bebê tenha cólica. Bom, estudos científicos mostram que existem alguns alimentos sim que as mães relatam que quando ingerem pode sente o bebê piorar da cólica, né? Então, quais são esses alimentos mais relatados? É o leite. Então, se você gosta muito de leite, procure tomar o leite sem lactose, tá? A cafeína, o uso abusivo de cafeína, mas não pelo aumento de cólica, mas agitação e irritabilidade da criança, porque a cafeína passa para o leite materno, né? Então, se esse bebê tá sugando o seio materno, provavelmente essa cafeína vai passar para ele vai ficar agitadão, choroso, né, irritado, e você não vai saber o porquê. E às vezes não é nem cólica, às vezes é a agitação do bebê que provoca esse choro todo, né? E os outros alimentos, né? Então, o que eu falo para as minhas mamães? Que quando você ingere um alimento que você percebe que em você gera mais gases, evita. Porque pode ser que a quantidade desse alimento que passa para o leite materno possa também afetar a flora intestinal do seu bebê. Então, se você sente que você faz mal, é melhor tirar, tá? Porque existem relatos de muitas mamães que a gente tira alguns alimentos e que a cólica melhora. Existem várias introduções sobre isso, né, nutricionais, do que comer, do que não comer. Existem vários tipos de dietas, né? Então, sempre nesse aspecto, às vezes a gente anda em conjunto, que eu gosto muito de multidisciplinaridade, né? O que quer dizer isso? Várias especialidades tratando junto. Então, nutricionistas responsáveis, especialistas em aleitamento materno, em gestação, pode ajudar vocês também. Isso é muito bacana, tá? E outras coisas também, alguns remédios que a mamãe toma, é muito importante a gente tomar cuidado, porque pode gerar certos tipos de irritabilidade na criança. Então, se você estiver tomando algum medicamento, fala isso para o seu pediatra, que daí nós vamos olhar e ver se tem necessidade de retirar esse medicamento, e se caso for um medicamento que a mãe não pode ficar sem, a gente tenta trocar isso com o médico especialista que está dando esse remédio para a mãe, tá? Bom, tá, doutora, falamos da alimentação na gestação, alimentação depois que o bebê nasceu em aleitamento materno, né? Mas o que é a cólica? Como eu posso diagnosticar se é um choro de cólica ou não? Então vamos lá, qual é a definição do bebê que tem cólica? Como que eu sei se é cólica, se ele só quer colo, se é manha, se tá sujinho por isso que tá chorando, né?
Então, cólica, definição de cólica. Bebê que chora de pelo menos 1 a 3 horas seguidos, né? Ou raros intervalinhos de descanso, né? Que esse chorinho cessa, mas é um período que dura de 1 hora a 3 horas esse bebê com choro normalmente inconsolável. Aquele chorinho que você já tentou de tudo, tá? E principalmente no comecinho da noite, tá bom? Isso tem a ver com enzimas, com hormônios e horários de produção de hormônio no recém-nascido, tá bom? É que eu não vou entrar muito em detalhes que não tem necessidade. Então, se você notou que o seu bebê tá nesse choro estridente, um choro inconsolável, você tentou acalmar, não acalmou, tentou pôr no peito, não melhorou, já olhou se tá com muita roupinha, se tá com calor, se tá com frio, a fraldinha tá limpinha, não tem xixi, não tem cocô, provavelmente é cólica, tá? Você já tentou acalmar com tudo e não acalmou. E aí a gente tem algumas coisinhas, algumas técnicas, né? Para alívio daquela cólica imediata. Até agora nós falamos sobre prevenção. E mais uma prevenção, antes de falar do alívio imediato da cólica, a prevenção é o que a gente dá para esse bebê também, né? Falamos da alimentação na gestação, alimentação para a mamãe durante a amamentação e para esse bebê. O que eu vou dar para esse bebê, né? Então, o que a gente fala? Aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. O que é isso, né? É o leite da mãe para o bebê. Exclusivo por quê? Exclusivo mesmo, é só o leite materno. Sem aguinha, sem chazinho, sem suquinho, tá? Então é só o leite materno. O leite materno, ele contém todos os componentes que vão ajudar a continuar equilibrando a flora intestinal do bebê, tá? E o leite materno tem composições que, além de melhorar a flora intestinal, melhora a motilidade do intestino, né? Quer dizer que ele se movimenta mais rápido, a digestão do leite materno é mais rápida. Isso evita que grandes números de bactérias ruins, né? Porque existem as bactérias boas e as bactérias ruins. Evita que o número de bactérias ruins cresça, né? Desesperadamente, e aí há aumento de produção dos gases. Então, por isso que o leite materno, ele é melhor, né? Mas, doutora, se o meu bebê precisa de fórmula, né? Porque existe os casos de bebês que necessitam da fórmula, né? Ou porque a mãe não pode amamentar em alguns momentos, ou por dificuldade de ganho de peso por algum tipo de patologia que eventualmente possa ter, né? Patologias são doenças, tá? Que esse bebê ou que a mãe possa ter e que não permite o aleitamento materno. Mas nós vamos sempre falar em aleitamento materno, sempre, porque é o melhor leite, é o melhor nutriente para esse bebê e exclusivo, de forma exclusiva, só ele até os 6 meses de vida desse bebê, tá? Então, sem aguinha, sem chazinho, sem nada, não precisa começar frutinha, suquinho antes de 6 meses de vida, tá bom? Esse bebê, ele consegue ser muito bem nutrido com o leite materno. Inclusive, vocês vão ver muitos bebês bem gordões assim, e bebês que são mais magrinhos, mas é porque é o tipo, é a genética desse bebê. Não quer dizer que o leite é fraco, que o leite é forte demais, que vai levar um bebê só em aleitamento materno para obesidade, tá, gente? Isso não existe. Pode ser aquele bebezinho cheio de dobrinhas, aquele bebezinho gordinho, mas que depois o corpinho dele vai reagindo, tá? E não vai ficar uma criança obesa, doente, né? Por conta disso não, tá bom? Então não se preocupem com o aleitamento materno. Igualzinho aquelas crianças, aqueles bebezinhos que são às vezes magrinhos, mas estão super bem nutridos, ganhando peso, né? Então não vai ser por isso também que vai ser um bebê desnutrido por só estar no peito, porque ele simplesmente tem um corpinho magrinho, tá? Então esses dois extremos são totalmente mitos, tá? E falar que um bebê vai ser obeso só com leite materno ou que um bebê vai ser desnutrido somente com leite materno, tá? Bom, tá bom. Então falamos aí sobre a alimentação do bebê. E aí, fiz isso, né? Fizemos, doutora, já durante a gestação, fiz uma alimentação saudável. Eu estou em aleitamento materno, estou fazendo uma alimentação saudável. O meu bebê tá em aleitamento materno exclusivo. O que eu posso fazer? Né? Vamos então para as técnicas. O que nós podemos usar na hora da cólica, na hora que aquele desespero bater, né? Primeira coisa é tentar sempre acalmar o seu bebê, tá? A conversa com o seu bebê também é muito importante. Os bebês, eles começam desde lá dentro da barriguinha a entender
o que a família está conversando com eles. Então é muito importante que desde lá você já converse com o seu bebê, né? Ir conversando, ir acalmando. Existem algumas musiquinhas que a gente coloca que pode acalmar o bebê, né? E colocar esse bebê barriga com barriga, ou na mãe, ou no pai, ou no cuidador, tá? Colocar esse bebezinho com a barriguinha na sua barriga. Isso ajuda a aquecer essa barriguinha e isso ajuda a eliminar um pouquinho os gases. O fim da cólica vem normalmente quando o bebê começa a soltar aquele punzinho, começa a fazer o cocôzinho e aquilo dá uma aliviada, os gases saem, a dor consequentemente diminui, né? E outras formas de aquecer também essa barriguinha do bebê pode ser com um banhozinho morno, né? Banhozinho de morno para quente. Nunca esquecer de testar sempre a temperatura nessa região do seu braço, tá? Testar se não tá muito quente para você. Se não tiver muito quente para você, provavelmente não tá para o seu bebê, porque essa região do nosso braço ela é mais sensível, tá? Por isso teste nessa região, tá bom? Outras coisas para também aquecer a barriguinha do bebê é você pegar uma fraldinha ou uma toalhinha e passar um ferrinho quente, tá? Passa um ferrinho quente nessa toalhinha e coloca na barriguinha do bebê. Isso ajuda também bastante a aliviar a coliquinha. Posicionamento também é uma outra coisa. Antes de eu falar do posicionamento, existe hoje tanta tecnologia, né? Mas você consegue comprar pronto, sabe aqueles bolsinhas térmicas ou tipo geloquezinho que você põe de água fria? Tem um de água quente também, que você esquenta ele e fica numa temperatura também adequada. Alguns podem até aquecer em micro-ondas, apesar de eu não gostar muito de micro-ondas, isso é um outro assunto que nós vamos falar. Dá pra você aquecer e colocar também na barriguinha do bebê, tá? Isso alivia bastante também a dor, tá bom? Bom, vamos falar de posicionamento agora. Como eu não tenho um bebezinho aqui, eu vou fazer pra vocês no meu bebê, que vocês já viram em outro vídeo. Olha só, um posicionamento, até as meninas do hospital, né, que trabalham comigo, elas falam assim, nossa, doutora, é mágica, mas só funciona com você, né? O bebê às vezes está chorando e eu tenho uma técnica para pegar esse bebê que alivia assim instantaneamente aquele choro, porque às vezes não é cólica, às vezes o bebê está se sentindo só inseguro, né? E alguns posicionamentos da segurança, isso ajuda a barriguinha a contrair um pouquinho, solta o pum, faz o cocô e aí melhora essa dorzinha, tá? Todas essas técnicas, gente, nós vamos primeiro falar de todas as técnicas para depois a gente pensar em medicamento, tá bom? Então vamos lá. Então a técnica da parada do choro imediato. Bom, meu bebê aqui, o pitico da tia Dai, né? Então eu pego normalmente, ó, um bracinho, uma mãozinha aqui, no outro eu encaixo nesse dedo aqui e faço isso aqui com o bebê. E seguro as duas perninhas aqui embaixo, ó. E coloco nessa posição, tá? Assim mesmo, exatamente assim, tá? E acolho ele em mim. Gente, parece realmente mágica, né? Às vezes que trabalham comigo vão poder dizer. Eu coloco nessa posição, isso traz tranquilidade pro bebê, a barriguinha fica encolhidinha e aí ele consegue eliminar o punzinho e eliminar o cocô, o que também elimina a coliquinha, tá? Outro posicionamento também, além desse, é somente pegar aqui por baixo o bebê, ó, e colocar a mãozinha na barriga dele e deixar nessa posiçãozinha também. Isso ajuda também a acalentar o bebê, tá? Isso ajuda a aliviar a coliquinha também, tá? Colocar nesse posicionamento, ele vai colocar a cabecinha assim em cima da sua mão, deitadinha às vezes exatamente assim, né? E aí você consegue aquecer essa regiãozinha, tá bom? Temos também algumas técnicas de massagem, né? Como que são feitas essas técnicas de massagem? Eu peço para usar os olhinhos, né? Existe alguns tipos de olhinho, tem os olhinhos essenciais e tem os olhinhos naturais também, olhinho dermatologicamente testado e para criança, tá bom? Bom, vamos lá, como é que nós vamos fazer? Ó, então vai estar a barriguinha do bebê aqui, você vai deixar ele deitadinho e nesse sentido, ó, da esquerda para a direita, você vai fazer uma massagenzinha descendo assim, profundidade na barriguinha de um dedo, de uma polpinha do seu dedo, tá? E vai descendo na barriguinha. Você pode passar o olhinho na sua mão e fazer isso que vai deslizar, não vai machucar a pele do bebê, não vai deixar áspera, tá? Então fazer a força, como eu sei a força, a pressãozinha de como se estivesse colocando uma polpinha do seu dedo na barriguinha do bebê nessa profundidade para não machucar e desce até essa regiãozinha do finzinho da barriga, que isso ajuda bastante a aliviar as coliquinhas, tá?
Outra técnicazinha é a técnica da bicicletinha, né? Então você vai pegar as perninhas do bebê e fazer movimentos de bicicleta, tá também numa profundidade de uma polpinha do dedo, que você põe o joelhinho dele na barriguinha para ir fazendo. Essas técnicas de massagenzinha, gente, elas têm que durar em torno de 10 a 15 minutos. Às vezes ela é um pouquinho ruim de fazer porque as mamães às vezes ficam tão ansiosas com o choro e durante esse procedimento o bebê fica chorando porque ainda tá com a dor, que ainda não aliviou, não é um alívio totalmente imediato, então demora aí uns 15 minutinhos para o bebê começar a soltar o punzinho, para o intestino começar a funcionar melhor, fazer o cocôzinho para ir poder aliviar a cólica. Então, às vezes, se você estiver muito ansiosa, muito desesperada, preocupada, a mamãe tá com baixa de taxa hormonal, às vezes tá chorosa junto com o bebê, vira aquele chororô, né? A criança chorando, a mãe chorando, desesperada, sem saber o que fazer. Então, se você também se encontrar nesse dilema, né, de que tô muito estressada, ansiosa, chorosa, preocupada com o meu bebê, o que eu faço, né? Às vezes não vou conseguir fazer essa massaginha. Uma outra coisa muito importante é você pegar o seu bebê e dar para outra pessoa fazer essas técnicazinhas que eu já ensinei para vocês, porque se você tá ansiosa, se você tá estressada, tá chorosa, o bebê sente. O bebê sente todas as coisas que a mamãe sente. Então, se você tá agitada, se você tá irritada, se você tá com medo, né, e preocupado com o que tá acontecendo com esse bebê que não para de chorar, melhor que você pegue esse bebê, dê para outro cuidador, tentar acalentar e acalmar. Você respira, né? Eu sempre falo, ó, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Às vezes parece brincadeira, mas é uma técnica que ajuda muito, tá? Isso é científico. Acalma o seu cérebro, acalma os seus batimentos cardíacos, começam a diminuir. Você consegue relaxar um pouquinho, né? Abstrair aquele chorinho do bebê que às vezes causa pânico nas famílias. E isso ajuda demais, demais mesmo, o bebê a se sentir mais seguro e essa coliquinha ir melhorando, dando tempo para essa cólica melhorar, tá? O tempo de cólica, gente, é assim, eu costumo dizer o seguinte, doutora, eu escuto isso nos hospitais o primeiro, o segundo, o terceiro dia de vida. Doutora, eu acho que esse bebê tá com cólica, porque ele tá chorando, chorou a noite inteira, quis mamar a noite inteira. Gente, nos primeiros dias de vida é a adaptação desse bebê, ele tá, opa, nasci, tenho que mamar, porque antes eu tinha comidinha certinho, então até que esse bebê aprenda a mamar, ele vai ficar choroso mesmo, né? E às vezes quer só um colinho de mãe. Então, nessa primeira semana de vida, até 15 dias de vida, é muito mais fácil, que seja fome ou qualquer outra coisa que cólica, tá? E por que eu tô falando isso? Porque é um período de adaptação dessa parte gastrointestinal. O que quer dizer isso? Adaptação e equilíbrio de toda a parte do estômagozinho e parte intestinal desse bebê. Então, até lá é mais provável que seja chorinho de fome ou de colo ou qualquer outra coisa que dor propriamente dita, que cólica, tá? E nesse comecinho, o leite materno, ele é muito rico em água, tem propriedades riquíssimas, né, de probióticos, que é o que faz proteger essa flora intestinal, muito rico em água, muito rico em imunidade da mãe que passa para o bebê. Porém, os primeiros dias, como ele é muito rico em água e não em gordura, que é o que faz o bebê crescer, matar fome, desenvolver e ganhar peso, ele não tem ainda, né? E tudo bem, não tem problema, mas é por isso que o bebê vai sentir mais fome, então às vezes ele quer mamar de hora em hora. Tá errado isso? É um bebê que tá com cólica, já é um bebê que o leite da mãe não tá sustentando ou não tá em quantidade suficiente, gente. 99,9% das vezes não é por leite fraco, não é por quantidade de leite reduzida e também não é por cólica do bebê. É porque esse leite é muito rico em água, mata mais a sede que a fome desse bebê e é natural. Por isso que eu sempre falo para as mamães, não se esqueçam, tem que cuidar de você em primeiro lugar. A gente sabe que esse bebê precisa de você e se você não estiver bem, não adianta. Beber muita água é muito importante, inclusive vou beber a minha aqui agora. Muita água que eu falo, gente, é muita mesmo. São 4 litros de água por dia no mínimo, tá? Mamães precisam comer bem e precisam descansar nos intervalinhos que o bebê descansa, porque a rotina do recém-nascido é uma rotina exaustiva, né? Principalmente na primeira semaninha, né? E que pode se estender até, às vezes, os 3 meses de vida, porque depois desse processo pode começar a cólica, o que é totalmente natural, tá?
E às vezes você não vai ter noites bem dormidas. Então, nos intervalinhos que esse bebê tá descansando, mamãe, descansa também, tá? Bom, até agora falamos bastante da mamãe, né? E o pai é muito importante também nesse processo, tá? Para que a mamãe consiga descansar um pouquinho. O papai é interessante que se vocês consigam dividir as rotinas, né? Dividir os afazeres também. Então, enquanto a mamãe tá dando o peito, o papai tá ali do lado, abraça a mamãe, esse bebê vai se sentir mais seguro, a mãe vai se sentir mais protegida, esse aleitamento materno vai continuar. Então, assim, tudo um ciclo, né? Então, se a mamãe tem o apoio do pai ou de outras pessoas, né? Seja dos avós, né? Seja de um cuidador, ela tende a amamentar por mais tempo, né? Isso é dado científico, tá, gente? As mamães que têm apoio para amamentação, elas conseguem amamentar por um tempo maior, conseguem fazer um aleitamento exclusivo até os 6 meses de vida desse bebê e conseguem manter esse aleitamento materno, a maioria das mamães, em até 2 anos de idade. E por que isso é bacana? Porque isso a gente faz com que o bebê tenha uma imunidade muito maior, o bebê tem uma flora intestinal muito mais saudável, vai evitar cólicas para esse bebê e a gente evita tanto aquele intestinozinho preso quanto aquele intestinozinho muito solto. Então isso contribui para o equilíbrio da flora intestinal do bebê, então é um bebê muito mais saudável, que dorme melhor, que não tem irritabilidade, que não tem cólica, tá? Isso é muito importante, tá bom? Junto também de coisas naturais que eu tô falando, tudo para evitar e tratar essas coliquinhas, a gente tem também a auriculoterapia, né? Que é isso, gente? É a acupuntura feita na orelhinha do bebê para aliviar a cólica. Ó, eu tô aqui com a minha, não fico sem, né? A minha auriculoterapia, ó. São sementinhas que a gente coloca em lugares estratégicos na orelhinha do bebê, né? E tem alguns lugarzinhos do corpo, vocês vão ver às vezes muito assim na testinha, perto da barriguinha, né? Tem uns pontos certinhos que a gente usa, ou com cristalzinhos de programação, ou com sementezinhas de mostarda. Eu particularmente gosto bastante dos cristais. A agulha a gente não usa em bebê, tá bom? E junto com isso, associado, que eu gosto de usar muito, é a terapia quântica, baseada em óleos e sprays essenciais, que isso ajuda o bebê a diminuir a cólica, né? Ajuda esse bebê a ficar um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, conseguindo trazer um equilíbrio para a família, né? Que eu sempre falo para vocês, não adianta só um tá bem, porque se só um tá bem, esse um não tá totalmente bem, porque a família ela é um contexto, né? E o bebê faz parte desse contexto também, tanto quanto a mãe, o pai, os irmãos, os outros moradores da casa. Então existe sempre um equilíbrio. Isso é a coisa mais sensata que a gente precisa pensar, tá? Precisa ser um equilíbrio familiar. Então é muito importante que vocês tenham esse equilíbrio, essa tranquilidade. Normalmente eu trato as crianças e as mamães juntos, em alguns casos até os papais, avós, né? Inclusive vou contar um casinho pra vocês de um bebê que não parava de chorar com coliquinha, né? E aí esse bebê teve muitos problemas gastrointestinais porque infelizmente no nascimento a mamãe não ficou bem, precisou ir pra UTI, a mamãe teve pré-eclâmpsia, né? E esse bebê ficou no berçário e a gente não conseguia ordenhar o leite da mãe. E no hospital onde eu trabalho, infelizmente, não tem o banco de leite humano, né? Existem outros lugares que tem, mas que também dão preferência para bebezinhos que são prematuros, né? E não era esse caso desse bebê. Esse bebê nasceu bem, nasceu no tempo certo, porém, a mamãe teve esse pico de pressão alta e precisou ir para UTI. E aí esse bebezinho ficou com a gente no berçário. E aí ele precisou usar fórmula, né? Existem várias fórmulas, não é esse o nosso intuito aqui, existem várias fórmulas de leite, né? Fórmulas que eu falo são um leite em pó específico para cada idade, para cada bebê e para cada coisa. Existem as formulazinhas que diminuem cólicas, né? Mas isso é outra coisa. O melhor mesmo é leite materno, tá? E esse bebê precisou ser exposto à fórmula. Por que a gente fala tanto do aleitamento materno e não fala das fórmulas, sendo que é muito mais fácil, né? Mais facilitada? Porque, gente, as fórmulas infantis, alguns bebês podem ter alguns tipos de reações, né? Por exemplo, sangramento intestinal, vômitos, né? Os estudos mostram que os bebês que são expostos a fórmulas, eles tendem futuramente a ter uma alergia do leite, ou intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, eles são mais propensos a ter alergias de pele, aquelas dermatites atópicas que ficam a pelezinha do bebê toda vermelhinha, né, toda irritada e coçando aquela pele ressecada.
Então esse uso de fórmula muito precoce pode acontecer isso. Então aí esse bebezinho, ele teve que ser exposto a essa fórmula, a gente tenta a fórmula mais adequada possível, né? Mas infelizmente nada se assemelha ao leite materno. As fórmulas que se assemelham chegam a 60% de semelhança com o leite materno, então vocês veem que ainda está muito longe, né? Os estudos estão melhorando a respeito disso, mas ainda assim 60% de semelhança na fórmula ainda é muito pouco, né? Por semelhança do leite materno, né? Em comparação aos benefícios que o leite materno traz e que as melhores fórmulas trazem hoje, né? Enfim, esse bebê começou com coliquinha muito cedo, ali em torno de 10 a 12 dias de vida e não parava por nada. Todo mundo começou a ficar desesperado, a mãe já não sabia o que fazia, o pai já não sabia o que fazia, né? Os vizinhos já começavam a dar palpite para um monte de coisa, que inclusive depois eu vou falar aqui sobre os palpiteiros de plantão, né? O que faz, o que não faz, a gente tem que tomar muito cuidado, eu costumo falar para vocês tudo muito baseado em ciência e muito na minha vivência de consultório, que são mais de 9 anos, quase 10 anos de vivência em pediatria, né? Então eu creio que eu consigo passar algumas informações relevantes para vocês. Então isso é muito importante, essa discussão. Tem dúvida do que fazer, não fazer sobre os palpites? É muito importante que vocês busquem um profissional para a gente poder discutir com vocês qual a melhor forma de sanar aquela dificuldade que vocês estão enfrentando naquele momento, né? Enfim, esse bebê deixou todo mundo enlouquecido, né? E era uma família que era um pouquinho resistente às terapias naturais, queriam muito medicamentos. Nada contra os medicamentos, mas eu penso o seguinte, quanto mais natural possível, menos uso de remédios a gente puder usar para essa criança, melhor, né? Desde pequenininho já começa a usar tanto remédio, eu penso sempre nos efeitos colaterais, então vamos pensar sempre em coisas mais naturais possíveis. E como eu sou adepta à terapia quântica, faço isso nos bebês, faço a acupuntura nos bebês, eu sugeri para eles isso antes de entrar com medicamentos, né? E aí eles foram um pouquinho resistentes, aí tudo bem, não tem problema também, é sempre uma boa conversa, é o que resolve, né? A gente também tem que deixar os pais seguros. Se eles não são seguros com as terapias naturais, por falta de orientação não foi, porque eu falo tudo, explico tudo como é, por que fazer, como isso acontece, qual é a base científica disso, porque tem, tá? Então tudo que eu falo pra vocês é em base científica e nessas experiências que eu tenho em consultório, igual eu falei pra vocês. E aí, mesmo passando todas as orientações, falaram, não, doutora, vamos tentar outras coisas, se depois não der, a gente vai para terapia natural. Tudo bem? Tudo bem também, sem nenhum problema, né? Eu vou ajudar vocês com isso. E aí, viramos essa criança de ponta cabeça, foi surgindo hipóteses diagnósticas pela família, e a gente foi excluindo cada uma delas, né? Até que já esse bebê com 1 mês e meio de vida, os pais esgotadíssimos, né, por conta de choro, né? E aí, até foi assim, foi até um pouco... como eu posso dizer, eu fiquei até um pouco emotiva nesse dia em ver os pais naquela situação, assim, falei, poxa, né, eu preciso que eles entendam o quanto é importante a gente tentar abranger tudo e vamos tentar então a terapia natural. A mãe chegou com o bebê assim pra mim, toma doutora, eu não aguento mais. Eles estavam assim, exaustos, não sabiam mais o que fazer, e aí foi quando eu sugeri, me senti na liberdade de sugerir novamente a terapia natural, e aí eles aderiram. Nesse dia, no dia que nós marcamos para fazer a acupuntura e os olhinhos essenciais, tava só a mãe e a avó, o pai não pôde ir, e a avó chacoalhava essa criança de um jeito, sabe, desesperada. E aí eu fiquei até com medo, né, de tanta agitação, assim, eu falei, meu Deus, né, deixa eu ajudar essa família. Eu falei, não, vamos fazer. Aí fui, normalmente eu abaixo a luz, né, pra gente poder fazer. Eu abaixo a luz, põe um som adequado para a frequência cerebral, pra gente poder acalmar essa criança, né, até deixa eu criar. E daí eu comecei a fazer a pulsologia, a aurículo, né, e pus um olhinho essencial na mão da mãe e da avó, e aí eles cheiram, né, e depois eu vou explicar pra vocês, fazer um videozinho só falando sobre os óleos essenciais e como que é vida isso e quantas coisas a gente pode evitar. Mas enfim, coloquei na mão da mãe, na mão da avó, a avó cheirou assim e começou a chorar inconsolavelmente, enquanto isso o bebezinho parou na hora de chorar.
e ficou assim só observando. Foi até, assim, esse dia eu não me aguentei também, escorreu uma lágrima, que as duas começaram a chorar e ver a criança, tipo, daquele jeito tão calminha, sozinha, ali em cima da maca, e super bonitinhos, já brincando, assim, se mexendo, olhando, sem chorar. E a partir daquela noite, nós fizemos todas as sessões de terapia quântica e da acupuntura. A partir daquele dia em diante, o bebê começou a dormir todos os dias, sem cólica, sem choro, sem irritação. Então, assim, é uma das coisas que eu gosto mesmo, né? São as terapias naturais. Então, a gente, primeiro, vocês viram que tudo isso que eu falei pra vocês é uma sequência, né? A gente começa lá, vamos tentando evitar desde a alimentação da mãe, desde durante a gestação, desde a alimentação no aleitamento materno, alimentação para o bebê, como fazer, e aí tudo bem, agora já teve cólica, como que vamos evitar e tratar essa coliquinha. Chegou nas terapias naturais e depois aí a gente vem a medicação, tá? Eu gosto de usar essa linha do tempo porque isso dá um parâmetro pra gente muito bacana. E tudo bem também se depois de tudo isso a gente ainda precisar usar medicamento, né? A medicina, a indústria farmacêutica está aí para isso, para nos ajudar, para nos auxiliar naqueles bebês que realmente precisam de medicamento, né? Mas posso provar para vocês que 1% passa dessa fase da terapia e que precisam de medicamentos realmente, tá? Então, gente, contem comigo para isso, pensem que as terapias naturais, todos os métodos de prevenção é sempre mais importante que tratamento, tá? Eu gosto muito disso, falar em prevenção de doença e promover saúde, sempre, sempre, sempre. Vocês vão ver que esse é sempre o meu lema, tá bom? Não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, tem Facebook, Doutora Daiane Miguel, Instagram, @Doutora Daiane Miguel, lá eu sempre posto stories diárias com diquinhas. Se nesse vídeo sobrou alguma dúvida para vocês, pode ir por aí que eu leio todos os comentários e respondo todos, tá? E espero ter ajudado vocês aí e estar sempre com vocês nessa trajetória dos bebezinhos, tá bom? Contem comigo sempre. Um beijo no coração dos piticos da Tia Dai.